Você já conheceu duas pessoas do mesmo signo e que são completamente diferentes? Tipo, uma parece super intensa e a outra parece super tranquila, e daí você pensa, eu sabia que a astrologia estava errada. Ou também que alguém está fingindo ser quem não é, né? Alguém pode estar mentindo ali, fingindo ser uma pessoa porque está querendo agradar, então isso também pode acontecer. Mas a verdade é que o signo, isoladamente, não explica ninguém. Eu sou Amanda Baragno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou te explicar por que duas pessoas do mesmo signo podem ser completamente diferentes e o que molda cada pessoa de acordo com o seu mapa astral. O maior erro que as pessoas cometem na astrologia é acreditar que pessoas são signos. E sim, o signo solar ele é um ponto muito importante do nosso mapa astral, porém ele é apenas uma parte da história. Ele não representa todo quem nós somos. Ele é a pontinha do iceberg, ou talvez, na verdade, a parte submersa do iceberg, porque é uma parte que a gente não mostra muitas vezes para o mundo. Não é o que nós vivemos no dia a dia, é quem nós estamos desenvolvendo, é quem nós estamos nos conectando, a nossa essência. Então, às vezes, ela está realmente escondida lá, bem escondidinha, a parte de baixo da ponta do iceberg, vamos dizer assim. E então, eu dizer que uma pessoa é um signo é como eu dizer que eu conheço a fulana porque o nome dela é Maria. Só que, na verdade, o que a Maria pensa, o que a Maria gosta, o que a Maria faz, isso tudo que representa a Maria por inteiro, e eu saber o nome dela, não é nada. Então, é a mesma coisa que eu saber que você é de touro, não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que eu sei que você tem ali algumas características que podem ser parte da sua essência. Mas isso pode estar bem fácil de visualizar, se o seu sol estiver, por exemplo, no seu ascendente, quem sabe, realmente fica muito mais fácil de eu visualizar essas características, mas também pode estar muito submerso, pode estar lá escondido as 7 chaves, digamos que você tem um sol de casa 12, o sol na casa 4, já pode ser muito mais difícil enxergar essas características taurinas em você. Então, acreditar que uma pessoa é um signo é algo que está totalmente errado, porque a pessoa tem os 12 signos dela no mapa astral, tem os 10 planetas, e é tudo isso que vai formar quem ela é de verdade. O jeito, o posicionamento, né, de cada casa, de cada planeta, é quem vai dizer quem que essa pessoa é de verdade, por inteira. E não somente essa questão do signo solar. Agora vamos aos pontos realmente que diferenciam duas pessoas do mesmo signo. Vamos começar pela casa que está o Sol no mapa astral. Então, o mapa astral ele é dividido em 12 áreas. A gente pode ter o nosso Sol em qualquer uma dessas 12 áreas. Essas áreas são onde na nossa vida que o Sol se expressa. Então, são as áreas que a gente tem na nossa vida, que pode ser a nossa casa. Então, uma pessoa que tem um Sol, digamos, na casa 4, ela pode brilhar ali na sua família, no seu lar, realmente ter uma casa chique, para ela ser muito importante ter um lar ali que seja leonino, né? Que seja realmente muito bonito, que seja bem cuidado, que tenha vida ali naquele lar. Outra pessoa pode ter o seu sol na casa 10, então ela brilha através da sua carreira, ela tem muito mais visibilidade, ela quer um reconhecimento social, né? Outra pessoa pode ter o sol na sua casa 7, então ela pode estar brilhando através dos relacionamentos. Outra pode ter na casa 6, que vai querer brilhar através do seu dia a dia, então ter uma rotina ali que realmente seja muito importante para ela, uma rotina que ela ama, que faça ela se sentir viva, cuidar da sua saúde pode ser muito importante, da sua vitalidade. Outra pessoa pode ter na casa 2 que vai ser muito importante brilhar em relação às suas finanças, ao seu dinheiro, e assim a gente vai entendendo que se uma pessoa tem o sol numa casa, talvez ali naquela área ela brilha, mas talvez em outra não tanto, porque o seu sol não está comandando aquela área, não tem conexões com aquela área. Às vezes ela brilha em mais de uma área porque ela tem o sol se conectando com outros pontos e ela conseguiu trazer essa essência para outras áreas da vida. Mas não quer dizer que ela precisa então estar brilhando, ser super segura em todas as áreas da vida dela. Inclusive, mesmo sendo leonina, ela pode estar nas baixas vibrações de leão ou nas altas vibrações. Nas altas vibrações é realmente uma pessoa que está ali, que aparece, que brilha, que confia em si mesma, né, no seu potencial. Já se ela está nas baixas vibrações, ela pode ser uma pessoa que é muito segura, que precisa desenvolver ainda essa autoconfiança, que precisa encontrar o que faz bem para ela de verdade, né? E daí ela tem que estar bem nessa área da vida que está o sol dela, entender muito bem aquela área da vida, cuidar muito bem daquela área, para que ela possa se descobrindo, encontrando o seu brilho pessoal através daquela área da sua vida. Então isso já vai diferenciar duas pessoas do mesmo signo. Mas tem outro ponto que é ainda mais importante, que é o regente do seu signo solar. Esse é um ponto que muita gente pula quando está aprendendo astrologia, mas ele é de fato muito importante, porque os planetas que comandam o nosso mapa, então a gente precisa entender qual que é o planetinha
que está comandando aquela área da vida que tem o Sol da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem o Sol em Leão não tem nenhum dono além dela mesma, porque o Sol é o regente de Leão. Então ela já está em casa, já está cuidando da sua própria área, digamos assim. Já se é uma pessoa que é libriana, por exemplo, tem que ver onde está a sua Vênus. Se ela for taurina, é a mesma coisa, ver onde está a sua Vênus. Se ela for canceriana, tem que ver onde está a Lua. Se for Áries ou Escorpião, tem que ver onde está Marte. Se for de Aquário ou Capricórnio, tem que ver onde está Saturno. Se for de... qual que foi outros signos? Gêmeos ou Virgem, tem que ver onde que está Mercúrio. Se for de Peixes ou Sagitário, tem que ver onde que está Júpiter. E esses planetas, estando em signos totalmente diferentes, vai diferenciar muito as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que é ariana, mas tem um Marte em Peixes, em Libra, em Câncer, ela não vai ser aquela pessoa que tem um estereotipo de Áries, que é coragem, de correr atrás das coisas e tal, e faz acontecer, e não pensa, age na impulsividade e tal. Então, ela tem um posicionamento totalmente diferente, porque tem signos que tá ali em debilidade, ou são signos mais sensíveis, que às vezes precisa sentir para realmente conseguir ter aquela coragem e tal. Então, ela não vai demonstrar ser uma pessoa totalmente corajosa. A mesma coisa se você é sagitariano, mas você tem um Júpiter que está em Capricórnio, por exemplo, que também é uma debilidade. Então, você não vai ser aquela pessoa super confiante tal, e otimista com tudo, porque você tem o seu Júpiter num signo que é muito mais pessimista, digamos assim. Então, você pode deixar que as características do pessimismo te dominem muito mais do que essa confiança. Não que você não pode ser otimista também, que você não vai conseguir desenvolver isso ao longo da sua vida, porque quanto mais a gente tem consciência do nosso mapa, mais a gente pode ir integrando aqueles planetas na nossa vida que a gente tem mais dificuldade, e assim a gente vai se tornando amiguinhas, eu falo do planeta, para que a gente lide melhor com as características dele e que não deixe as características das baixas vibrações nos dominem, né? Que a gente saiba usar ali o melhor daquele posicionamento na nossa vida, porque o nosso mapa ele não é por acaso, né? Então a gente não adianta reclamar do nosso mapa, porque o meu mapa é assim, então vai dar tudo errado, porque tem esse posicionamento aqui tenso. Não, porque existem muitas pessoas que são famosas, que são milionárias, que são super reconhecidas no esporte, ou seja lá o que for, que elas têm planetas ali em debilidade, em dificuldade, muitos mapas complexos, mas ali conseguiram ter o sucesso que muita gente almeja. Então não adianta a gente se colocar como vítima do nosso mapa, e sim, o importante é a gente se conectar com o nosso mapa, realmente fazer amizade com o nosso mapa e querer conhecer ele melhor, porque assim a gente vai integrando as características dele na nossa vida e sabendo aproveitar muito melhor e se livrar um pouquinho mais dos desafios, né? Não deixar que a parte complicada, densa do nosso mapa, digamos, nos domine. Deixe vencer a nossa vida, a nossa coragem, determinação que a gente quer que se desenrole na nossa própria vida. Outro ponto importante que vai diferenciar duas pessoas do mesmo signo é o ascendente, porque se as pessoas têm ascendentes bem diferentes do signo solar delas, por exemplo, uma tem um ascendente em Câncer, pode demonstrar muito mais emoção, muito mais acolhimento, receptividade e tal, depende também da lua, né? Mas vamos generalizar um pouquinho só para vocês entenderem. Outra pessoa pode ser que tenha um ascendente em Capricórnio, então ela se mostra mais racional, um pouco mais focada na longo prazo, nas metas ali, nas coisas que quer construir e tal. Então ela não vai ser aquela pessoa tão acolhedora quanto o que tem ascendente em Câncer, mesmo que as duas tenham o mesmo signo, que pode ser Libra, por exemplo. Então a gente tem que começar entendendo a conectar todos os pontos. Outro ponto importante também que pode diferenciar muito pessoas do mesmo signo é se elas têm planetas angulares no mapa astral delas. Às vezes, uma tem um planeta muito forte no mapa astral dela e outra não tem, então aquela pessoa vai demonstrar ali as características de um Marte, por exemplo, de muita coragem, ação, movimento e tal, porque ela tem um Marte angular, e a outra pessoa não tem, então ela fica mais neutra, digamos assim. Ou uma pessoa tem um Saturno angular, que realmente é focada, determinada, é muito certinha com o que ela quer, né? Outra pessoa tem um Mercúrio ali mais em destaque no seu mapa astral, que está angular, né, em alguma casa do mapa, e então ela é muito mais comunicativa, expressa e realmente está ali desenrolando mais a sua comunicação. E então você vê duas pessoas totalmente diferentes, porque os planetas angulares, eles mostram muito essas características que as pessoas têm, que a gente pode ter. Se eu tenho um planeta angular, eu vou demonstrar muito as características daquele planeta na minha vida, no meu dia a dia, e talvez você não veja a minha essência de verdade. Então isso vai diferenciar
muito das pessoas também que têm o mesmo signo. Para finalizar, a astrologia, ela não falha. O que falha, às vezes, é a gente que não sabe aprender direito essa técnica, que ela é muito importante, muito assertiva, e, na verdade, a gente acaba se perdendo ali nos rumores que falam por aí do que é astrologia e na generalização, né? Porque, na verdade, a gente precisa generalizar para começar a aprender, mas depois a gente precisa ir se aprofundando, e não dá para ficar ali só nessa parte da rasa, né, da astrologia, de só entender signos, principalmente porque planetas talvez eles têm muito mais força, muito mais importância no mapa astral do que os signos. Então, não dá pra gente resumir uma pessoa em 2, 3 características ali de um signo solar que ela possua, né? Qualquer pessoa é uma alma, ela é completa, existem milhares de características que a gente vai ter que unir para encontrar essa pessoa. Então, não tem como eu me resumir em uma palavrinha só, porque eu sou um todo ali de características e eu preciso fazer essa união entre os 10 planetas e os 12 signos que tem ali no nosso mapa astral, no meu mapa astral no caso, para entender quem eu sou. E você é a mesma coisa, vai ver ali quais que são os planetas que estão posicionados em um signo X, no Y, e assim você vai fazendo essa misturinha e entendendo quem você é de verdade. E agora me conta aqui, você sabe qual que é a casa que está o seu Sol e também qual que é o signo regente do seu Sol? Você já sabia dessas informações ou acabou descobrindo nesse vídeo aqui? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, porque assim você vai receber informações do que é a astrologia de verdade e ter mais consciência do seu mapa astral, de quem você é, e não ficar aí na astrologia superficial de horóscopo.